Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do Alexandre de Moraes, que deu uma declaração falando que havia um plano para matar ele no dia 8 de janeiro, né? Que o plano dos golpistas lá do dia 8 de janeiro tinha esse negócio, havia na verdade 3 planos para o que fazer com ele no caso o golpe desse certo, né? E eu confesso para você que eu fiquei meio encucado, né? Como é que o pessoal pretendia fazer isso? Porque os manifestantes que estavam ali não tinham nem armas, né? Então, como é que eles pretendiam fazer isso? Ok, a gente sabe que eles pretendiam que o exército desse um golpe, né? Eles queriam que o exército assumisse a coisa e tal, mas como é que eles pretendiam eles dar ordem para o exército? Ou tinha gente do exército nesse meio aí, né? Vamos entender esse assunto aqui, porque eu achei essa história dele aqui uma história bem sensacionalista. Olha, gente fazendo bravata na internet tem o tempo todo. Me ameaçam de morte, porra. Tem um monte de gente aí fazendo bravata na internet. Quem lida com a internet sabe como é que é isso. Tem que ignorar esse pessoal mesmo, não faz sentido. Mas vamos entender o que ele disse exatamente aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Flávio Dino numa loja de cristais, Mamais e Resbolado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o Alexandre de Moraes trouxe essa notícia bombástica aqui, certamente é uma notícia para tentar também dar uma abafada naquele caso da Mind, né? A imprensa estava certamente buscando alguma coisa para falar sobre isso, mas no final das contas, o que ele diz aqui basicamente é o seguinte, que segundo eles estão avaliando, né? A investigação que ele teve durante esses ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro, existiam 3 planos com relação a ele, né? Um deles consistia em matar ele simplesmente, né? O outro consistia em prender ele em Goiânia, segundo estou dizendo aqui, ó, ser preso pelas forças especiais do Exército e levado para Goiânia, e o último era enforcar ele em praça pública, na Praça dos Três Poderes, né? Olha só, é lógico que isso daqui é um absurdo. Ninguém deve defender violência contra ninguém, não se resolve problema com violência. Se resolve com argumento, com alteração dentro das instituições. Mas, dito isso, a gente sabe como é que é a internet. É muita bravata. Eu fico pensando, que tipo de plano era esse, meu? Tinha um plano realmente? Ou foi alguém na internet falando, não, vamos enforcar ele em praça pública, não sei o que ela... Porque isso eu consigo ver, entendeu? Alguém fazer uma bravata dessas, assim, falar uma besteira dessa, é uma besteira, né? Um absurdo, mas eu consigo ver o pessoal na internet falando esse tipo de coisa. Isso é muito diferente de um plano. Plano é quando você realmente planeja, né? Você fala, não, quem é que vai trazer a forca para cá? Quem é que vai pegar o cara lá? Como é que a gente vai botar isso daí, né? Porque, até onde eu sei, não consta nenhuma maneira, nenhuma forma viável do pessoal que fez o ataque do dia 8 de setembro de fazer isso com Alexandre de Moraes. Até porque ele nem estava lá, ele não estava no Brasil. Ele próprio fala que estava em Paris no momento que aconteceu o ataque, coisa e tal. Então, assim, me parece muito mais uma bravata isso do que realmente um plano, né? Eu não sei, eu não tenho acesso ao processo, eu não sei quais são as informações que eles têm lá, mas pelo que eu conheço da internet, pelo que eu tenho interagido na internet, é muito mais provável isso ser realmente uma bravata de internet do que realmente um plano, né? Outra coisa, um dos planos, segundo ele, era justamente me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. Ok, o primeiro prevê que as forças especiais do Exército prenderiam no domingo e levariam para Goiânia. Ok, então as forças especiais do Exército estavam nesse planejamento? O pessoal, tinha gente do Exército aí? Porque se tinha, aí a coisa é preocupante. Aí eu concordo com ele que é uma coisa preocupante. Tinha gente do Exército planejando esse tipo de coisa? Ou era, de novo, o pessoal na internet fazendo bravata? Não, vamos falar para as forças especiais do Exército prender o cara lá. Cara, essas forças não vão obedecer aquele pessoal não tem como dar ordem para a força do exército, não tem lógica nenhuma isso, né? E parece que são 3 planos que ele falou aqui, né? E o terceiro seria um homicídio, não sei o que lá, né? No segundo, se livrariam do corpo no meio caminho para Goiânia, ou seja, né, pegariam... Então, de novo, se tem gente do exército, gente lá da Força Especial do Exército, ou em algum escalão superior a eles, que poderia realmente dar essa ordem e que teria, portanto, meios de fazer esse tipo de coisa, isso seria um plano. Se é só alguém na internet falando que ia fazer isso não é um plano, a pessoa não tem como fazer isso, né? Isso é uma bravata, isso inclusive para crime de ameaça, isso é reconhecido.
A pessoa, ó, vou jogar o sol na sua cabeça. Meu amigo, isso não é uma ameaça, eu não tenho como jogar o sol na sua cabeça, eu não tenho como fazer isso. Então não existe. Vou explodir uma bomba nuclear em Brasília. Eu não tenho como explodir bomba, eu não tenho bomba nuclear. Como é que isso é bravata, não é uma ameaça de fato das pessoas, né? É diferente de dizer assim, ó, vou dar um soco na cara do Moraes. Isso eu posso fazer. Então, se eu fizer uma ameaça dessa, aí seria uma ameaça de verdade, né? Porque, né, eu sou uma pessoa, eu tenho mão, eu posso fazer isso. Mas entendeu a diferença? Os manifestantes que estavam lá no dia 8 de janeiro, golpistas sim, por quê? Porque queriam um golpe, eles achavam que invadindo o Congresso e coisa e tal, que o exército iria agir, coisa e tal. Golpistas sim, mas eles não queriam, não teriam como fazer esse tipo de coisa, não teriam como planejar o que fazer com o Alexandre de Moraes. O máximo que eles podiam falar é: esperamos que o exército faça alguma coisa com o Alexandre de Moraes. Isso seria o máximo de plano que esse pessoal poderia ter naquilo ali, em termos de plano factível, porque fora isso é tudo plano impossível. Plano impossível não é ameaça, né? Ou seja, o fato de ele estar falando isso daqui, ele entende de direito. Isso que eu estou falando sobre ser uma ameaça real ou ameaça impossível, isso é da jurisprudência, é da doutrina do direito, ele sabe disso. Ele está falando isso daqui justamente porque quer chamar atenção para o caso, né? Quer colocar a coisa como muito pior do que realmente foi. Não, estavam me planejando me enforcar em praça pública e coisa e tal. Quem é que comprou a forca? Quem é que ficou encarregado de comprar a forca? Quem é que foi encarregado de fazer as coisas? Não, isso não é plano, isso é bravata que o pessoal fez, né? Enfim, ele falou que tem um inquérito que investiga isso, e isso é outra coisa. Você tem uma coisa dessa gravidade, em um ano não conseguiu identificar exatamente quem são essas pessoas, o que fizeram e coisa e tal, tá estranho isso daí, né? Mas essa mensagem dele aqui tem outros pontos que chamam a atenção, né? Aqui, ó, na entrevista, Moraes lembra que estava em Paris naquele fatídico dia. O filho mostrou para eles a invasão e ele imediatamente ligou para o Flávio Dino perguntando como aquilo tinha acontecido, se estava proibida a entrada dos manifestantes na esplanada. É lógico, é a primeira pergunta que tem que ser feita. Como que o Flávio Dino deixou as pessoas entrarem ali? Existem planos e mais planos para impedir essa entrada das pessoas na esplanada dos ministérios. Que história é essa, né? E aí depois ele começa a consertar, né? Porque ele viu que essa frase que ele falou aqui deu a entender que, porra, foi culpa do Flávio Dino. E foi. O Flávio Dino teve culpa por omissão nisso daí, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Deixou acontecer. Se deixou acontecer de propósito, né? Vamos deixar eles quebrarem para a gente usar isso politicamente depois, ou se deixou acontecer por incompetência mesmo, eu não sei, mas que certamente tem omissão do Ministério da Justiça, tem, né? Aí ele lembrou que o problema começou ao deixarem os radicais se reunirem em frente a quartéis generais. Eu achei isso um absurdo mesmo, vocês sabem, eu sempre critiquei essas reuniões em frente a quartel. Agora, olha isso aqui que ele fala. Foi um erro muito grande das autoridades deixar, durante o ano passado, aquelas pessoas permanecerem nas frentes dos quartéis. Ué, peraí. Por que durante o ano passado? Esse ano também tinha gente, o 2023 também tinha gente na frente do quartel. Então por que só as autoridades do ano passado que erraram e não as autoridades deste ano, que continuaram deixando as pessoas na frente dos quartéis, né? Lembra, o ataque aconteceu no dia 8 de janeiro. Do dia 1º de janeiro até o dia 8 de janeiro, quem era presidente da República era o senhor Luiz Inácio Ladrão da Silva. E ele que estava fazendo um show. O ministro da Justiça era o Flávio Dino. A responsabilidade era deles. Eles poderiam ter acabado com isso. Escolheram não acabar. Por que o Alexandre de Moraes se sentiu obrigado a dizer que foi um erro grande das autoridades deixar durante o ano passado? Por que não durante esse ano? Por que no primeiro dia não tirou o pessoal da frente do quartel, né? Então tá mais do que na cara a tendência dele aqui de criar caso de novo. Vão fazer essa, entre aspas, comemoração do dia 8 de janeiro, porque isso para eles foi um presente que esse pessoal deu para eles, né? Para eles foi ótimo. O Lula, o STF, essa turma toda da elite aristocrática socialista de Brasília só ganhou com isso, né? Infelizmente. Enfim, mas repara como é que ele constrói a coisa que, né, para culpar Bolsonaro. Não, Lula não é culpado, como é que pode? Mas peraí, mas você não falou aqui, como é que aquilo tinha acontecido? Como é que o Flávio Dino deixou isso acontecer, né? Podia não ter deixado, tem planos para não permitir esse tipo de coisa, né? Aí ele fala aqui que o Supremo já recebeu mais de 1.200 denúncias contra quem estava acampado pedindo golpe militar e não sei o que lá, e acredita que com a posse do Lula foi tranquila, as autoridades ficaram otimistas.
O erro doloso foi permitir a entrada na esplanada dos ministérios. O 8 de janeiro foi o ápice do movimento, tentativa de reverter a coisa, né? Ou seja, o que ele tá querendo culpar o pessoal do Distrito Federal, porque o pessoal do Distrito Federal que deixou entrar na esplanada dos ministérios. Mas não é só isso. Tinha também o plano escudo. O plano escudo foi usado em todas as manifestações que tiveram na esplanada ali, né? Então, no final das contas, tem também culpa do governo federal nessa história aí. O grande erro doloso foi, na verdade, ele está errado aqui, né? Isso foi a grande omissão, foi permitir a entrada dos golpistas. Permitir a entrada é uma omissão, não é dolo. Mas, de qualquer forma, o erro omissivo do governo federal também existe, porque poderia ter acionado o plano escudo. Enfim, ele fala um monte de coisa aqui, mas está mais do que na clara que isso aqui é notícia para tentar capturar a atenção da mídia, pelo menos da esquerda. Olha que absurdo, mandaram enforcar o Alexandre de Moraes, isso mostra muito ódio, olha só, confusão entre as pessoas, as instituições e coisa e tal, pessoas que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição. E, Moraes, olha só, não é só isso não, tá? Tem muita gente que tem crítica a decisões do Supremo. Assim, é lógico que a gente entende que a instituição Supremo faz parte do pacote das instituições democráticas brasileiras. Agora, tem muita gente que tem crítica a decisões suas. Eu sou uma pessoa dessas, eu tenho críticas a essas decisões. Acho que o caminho que vocês estão adotando, até nesse texto aqui, está errado. Mais uma vez estão se mostrando partidários querendo ajudar o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.